Olá, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu e a Ju, nós gostamos muito de séries, a gente assiste algumas séries e uma que a gente assistiu há um tempo atrás é chamada de Agentes da S.H.I.E.L.D. Nesta série, a S.H.I.E.L.D. é o grupo responsável por cuidar do nosso planeta, cuidar do mundo. Eles têm que promover a paz, manter tudo em ordem, independente de qual seja a dificuldade ou problema que venha atingir o nosso planeta, mesmo que seja algo de fora da Terra. Em contrapartida, lutando contra a S.H.I.E.L.D., a gente tem a Hydra, que é a organização criminosa que está fazendo de tudo para tomar o controle do mundo e colocar a sua forma de levar a vida, né? A sua forma de caminhar, a sua forma de organizar a Terra. Na realidade em que tudo se passa, a S.H.I.E.L.D. é a grande corporação espalhada por todo o mundo e que tem conseguido cumprir bem o seu papel, enquanto a Hydra está escondida tentando fazer de tudo para reverter esse quadro. Em um dado momento da história, eles vão para uma realidade alternativa. Nessa realidade alternativa, está tudo ao contrário. Agora é a Hydra que comanda tudo. Eles estabeleceram seu governo sobre toda a Terra e a S.H.I.E.L.D. agora vive como uma foragida no subsolo, se escondendo, tentando dar um jeito de sobreviver no meio de tudo isso. Nessa realidade alternativa, a gente tem agora uma mocinha que está trabalhando para o mal. O nome dela é May. Ela é famosa do lado da S.H.I.E.L.D. Ela é guerreira, forte, aquele exemplo de moral, sabe? Que você fala, poxa, essa pessoa, eu confiaria minha vida a ela. Essa é a May, super valente. Nesse momento, nessa realidade, ela está trabalhando exatamente para os vilões da história, para a Hydra. E nessa realidade, a Hydra descobre que a S.H.I.E.L.D. está viva ainda e tramando projetos para fugir do mundo deles. Então, eles enviam a May, a sua atual melhor agente da Hydra, para acabar com a S.H.I.E.L.D. E ela vai atrás deles e eles se encontram, começa uma grande luta. E nesse conflito todo, a May tem a sua vida colocada em risco. Ela está prestes a morrer. E quando ela está para morrer, um dos agentes da S.H.I.E.L.D. entra no lugar dela, salva a vida dela, mas acaba morrendo nesse processo. A May, que trabalha para a Hydra, para os vilões nesse momento, acaba de ver um inimigo dela sacrificando a própria vida para salvar a vida dela. Ela volta para o seu dia a dia, ela volta para suas atividades, mas aquilo fica martelando na cabeça dela. E ela faz uma afirmação que eu acho fantástica. Ela diz que quando um inimigo morre para salvar a sua vida, você precisa repensar de que lado você está lutando. Parece que algumas atitudes práticas falam mais altas do que algumas palavras. E é isso que mexe com a personagem e faz ela repensar sobre tudo que ela acreditava, tudo que ela pensava, sobre toda a verdade sobre a qual ela organizava a sua vida. O texto que nós vamos ler hoje e refletir nos provoca a pensar sobre isso. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no que Pedro escreveu na sua primeira carta, 1 Pedro, no capítulo 2, e nós faremos apenas a leitura de 2 versículos, o versículo de número 11 e 12. E a gente vai pensar sobre o tema Tornando Visível o Invisível. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Até aqui. Só para uma rápida recapitulação, Pedro está falando aqui a um grupo de cristãos que estão sendo perseguidos, humilhados, menosprezados por causa de Cristo. Eles ouviram a mensagem do Evangelho e tiveram as suas vidas completamente transformadas. E por causa disso, várias pessoas do seu grupo social começam a se colocar contra eles, fazem uma oposição a eles, por não concordarem com seus valores e com suas práticas. E por causa disso, começa a surgir no meio deles uma grande perseguição, ao ponto de começarem a inventar histórias a respeito deles.
a falar que eles fazem coisas que eles realmente não fazem e que eles creem em coisas que eles realmente não creem. Mas toda essa fofoca, todo esse burburinho aumenta ainda mais a tensão entre aqueles que estão seguindo a Cristo e aqueles que não estão seguindo a Cristo. E nesse contexto, Pedro vem trabalhar essas verdades junto com eles e fala para eles que existem algumas práticas que precisam fazer parte do dia a dia deles. E a primeira questão trabalhada por Pedro aqui nesse texto é que eles precisam abrir mão das suas paixões carnais, que estão ali militando contra a alma. A ideia aqui não é trabalhar sobre material e não material, não é sobre carne no sentido do que a gente pode tocar e alma na questão de sentimentos, não. A ideia de carne aqui é sobre a sua antiga natureza, é sobre os desejos que eles têm, que eles tinham antes de se encontrar com Cristo, antes deles conhecerem a verdade do Evangelho. Ou seja, todos os seus projetos, anseios, todas as suas práticas, parece que essas coisas continuavam batendo na porta do coração deles diariamente. E eles se sentiam tentados a ceder a isso, a voltar a praticar exatamente o que Pedro estava orientando que não deveria acontecer. Então, esses desejos deles militavam contra a alma. E a alma aqui, a ideia deles como um todo, militava contra essa nova vida que Cristo ofereceu e proporcionou a cada um deles. Então, Pedro está orientando, olha, lutem contra isso. Não deixe que isso volte a fazer parte da vida de vocês. Muito pelo contrário, vocês precisam desenvolver uma vida que seja exemplar. Vocês precisam ser irrepreensíveis. Isso é muito legal porque ele está pedindo àquele povo que entendeu e que recebeu essa nova vida que demonstre de forma prática, de forma que as outras pessoas possam observar que a vida deles agora é completamente diferente. Ou seja, agora Pedro está orientando que as palavras que saem da boca deles sobre uma nova vida, um novo estilo de vida, seja coerente com as práticas deles, que eles demonstrem através de suas ações que eles realmente receberam uma nova vida, de forma que eles sejam irrepreensíveis, de forma que as pessoas que estão inventando histórias contra eles, ao observarem a vida deles, vejam que não tem outro jeito. Realmente eles são pessoas completamente diferentes. Realmente a transformação que eles pregam, a mudança de vida que eles falam, faz todo sentido quando nós observamos a vida deles. E aí vem uma coisa que é muito linda, que está exatamente no fim desse último versículo que nós lemos. Porque Pedro escreve aqui dizendo que, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quando ele coloca aqui, observando em as vossas boas obras, essa ideia de observar é algo semelhante a você ver e mudar a sua forma de pensar ou a sua forma de ser. Parece que você vai ser confrontado com algo que é tão real e tão concreto que você já não vai mais caminhar com a sua vida do mesmo jeito. Como no exemplo que eu comentei no início, da May, que ao observar o seu inimigo se sacrificando por ela, ela teve que parar e repensar a sua vida. Pedro está dizendo aqui que aqueles que têm perseguido a vida deles, ao observar a conduta deles, o cuidado deles, o sacrifício deles para o benefício do próximo, que eles vão observar todo esse movimento e falar, poxa, isso parece ser muito verdade. Eu já não posso mais tocar a minha vida ignorando essa verdade. E antes eu ouvia sobre isso, agora eu tenho visto isso. Parece que o que era invisível, o que era apenas um discurso, virou algo palpável, algo tangível, algo que eles puderam observar com os próprios olhos. E aí, essa afirmação final de Pedro falando que glorifiquem a Deus no dia da visitação, mostra que todo esse testemunho de vida pode fazer parte do movimento de Deus para a transformação da vida daquelas pessoas. O dia da visitação é uma referência que Pedro está fazendo aqui ao grande dia do juízo final, quando Deus virá com toda a sua glória e julgará todas as nações. Neste dia, quando ele diz que alguns glorificarão a Deus, nós sabemos que só participará desse processo de adoração sincera e autêntica
glorificando a Deus? Aqueles que compreenderam a mensagem do Evangelho, aqueles que tiveram uma nova vida em Cristo Jesus. Então, quando Paulo afirma aqui que observar essas boas obras farão com que as pessoas glorifiquem a Deus, ele está colocando que essas obras podem fazer parte desse processo maravilhoso da conversão, da mudança de vida daquelas pessoas. Trazendo luz às palavras de Jesus também, que ele coloca em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, quando ele diz que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Exatamente. Não há aqui aquela ideia de que as obras são suficientes para que alguém compreenda o Evangelho, ou seja, o meu testemunho não verbal, as minhas atitudes, são mais do que o suficiente para que alguém entenda o Evangelho. Não é isso que Pedro está afirmando, até porque para frente nessa carta ele vai falar sobre a importância desse bom comportamento. Mas é que aqueles homens e mulheres que já eram reconhecidos por serem cristãos, agora estão associando esse título, esse nome que eles carregam de cristãos, a um estilo de vida coerente com isso. Ou seja, na mente das pessoas, aquilo que eles não podiam ver e entender se torna algo visível e compreensível através do testemunho prático daqueles cristãos. E fica para a gente o desafio. Como nós podemos fazer para que o nosso título de cristãos recebido por Cristo Jesus, para que essa nova vida que Ele nos deu, para que essa salvação que nós desfrutamos possa ser vista e compreendida pelas outras pessoas através das nossas atitudes? Será que há uma coerência sobre o que nós falamos e o que nós vivemos? A gente precisa fazer isso, pois, à luz do que Pedro nos escreve, as obras, junto com quem somos e com o que falamos, faz parte desse conjunto de ferramentas que Deus utiliza para que pessoas o glorifiquem no dia final. Pessoas entreguem a sua vida para Ele. Que o Espírito Santo esteja com cada um de nós, nos orientando, nos capacitando e nos moldando a viver de acordo com essa verdade. Amém.